Boa noite a todas, boa noite a todos. Nós somos o Direito Já, Fórum pela Democracia. Meu nome é Fernando Guimarães, coordenador do movimento, e essa é uma live especial para a Semana do Dia Internacional da Mulher, um momento em que a gente tem a oportunidade de debater a luta feminista e todas as conquistas e também, infelizmente, os retrocessos desse período em que o país está sob um governo autoritário de enfrentamento às minorias. E para que a gente possa fazer essa conversa e ter a participação de convidadas muito especiais, eu quero convidar aqui a Grace Carreira, que é a nossa coordenadora em exercício da articulação junto à sociedade civil do Direito Já, Fórum pela Democracia. Boa noite, Grace. Olá, Fernando. Muito obrigada. Agradeço ao Movimento Direito Já, Fórum pela Democracia, pelo convite e parabenizo pela iniciativa de não deixar passar em branco a semana. Não poderíamos. Grace, eu vou propor que a gente possa abrir essa nossa live, em que você terá a oportunidade de entrevistar três grandes referências do feminismo, a professora Silvia Pimentel, jurista, muito destacada pela sua luta tanto no Brasil quanto a sua articulação internacional no tema, a professora Eva Blay, socióloga, inclusive eu me orgulho muito de ter sido aluno dela, e também a Laina Crisóstomo, vereadora de Salvador, uma aguerrida vereadora de Salvador. Então, três importantes feministas que você terá a oportunidade aí de conduzir, tenho certeza, três incríveis entrevistas. Mas, antes disso, o Direito Já, Fórum pela Democracia, com a participação da nossa coordenação de formulação, participação das mulheres e também dos homens do Direito Já, e das nossas conselheiras e conselheiros do nosso Conselho Político, aprovaram um manifesto para essa data, e eu gostaria de convidá-la a dividir comigo a leitura desse documento. Sim, vamos lá. Na luta, o futuro que queremos para as mulheres. Relembrar, resistir, avançar. Vigorosa e delicadamente, com os nuances de força e de sensibilidade próprios desse universo e que se juntam a cada 8 de março para traduzir na flor a beleza e a potência de agir nessa luta permanente. O futuro da mulher, as conquistas, a igualdade e a urgência e inadiável valorização é escrito agora. Relembrar, pela memória das mártires, resistir cabeça erguida na caminhada, avançar, jamais permitir o retrocesso que assombra o Brasil nessa atual quadra civilizatória. Cumpre ao Direito Já, Fórum pela Democracia, ao celebrar data entre as mais relevantes do calendário mundial, destacar que, historicamente, o Dia Internacional da Mulher remete ao final do século XIX, está íntima e diretamente ligada às lutas de mulheres na Europa e nos Estados Unidos por melhores condições de vida, de trabalho e pelo direito ao voto. Progressos conquistados à custa de muito sangue e que hoje correm o sério risco de retrocesso, em especial no Brasil. Nunca é demais lembrar as atrocidades cometidas diariamente pelo presidente da República, quando, por exemplo, convida estrangeiros ao turismo sexual no país, quando seus filhos, parlamentares, reduzem a mulher à condição de serviçais do masculino. E mais, recentemente, na eclosão do ovo da serpente, a imprudente e abjeta opinião manifestada pelo deputado paulista Arthur Duval em seu tour de Blonde pela devastada Ucrânia, uma zona de guerra. É preciso que a sociedade dê um basta às certezas de impunidade que movem homens públicos ao ultraje contumaz.
Não nos esqueçamos de que a luta deve ser travada em cada esquina, em cada consciência. Não basta, pois, apenas estabelecer uma data para uma mudança significativa. O que mudou em 2 séculos na vida das mulheres? Segundo relatórios recentes da ONU, mulheres são chefes de Estado ou de governo em somente 22 países. Apenas 25% das vagas em parlamentos pertencem a elas, e 12 países não contam com ministras. A pandemia só piorou essa situação com o aumento da violência doméstica, milhares de mulheres na pobreza extrema e perda de emprego em número muito maior quando comparado aos homens. A linha de frente da pandemia, exposta altamente ao contágio, é composta em 70% de mulheres. Apesar de muita luta, de campanhas e de leis para garantir a igualdade entre os gêneros, o mundo segue vivendo num patriarcado. Há muito ainda a ser transformado. Mulheres precisam seguir vigilantes na luta por garantia de direitos. Sim, porque além de novas conquistas, diariamente é preciso assegurar direitos existentes. O machismo estrutural que assola o Brasil traz danos perenes. A cada frase que você lê neste texto, uma mulher foi espancada no país. E quando terminar a leitura, uma terá sido morta por ser mulher. E isso é a barbárie e é inaceitável. Para que esse quadro mude, enfim, o direito já Fórum pela Democracia ecoa grito de basta e conclama ao coro as vozes masculinas. Sim, o lugar de fala é da mulher, mas o brado de luta deve ser de todos. Direito já, Fórum pela Democracia. Bem, eu quero registrar também aqui um agradecimento a Marisa Mello, nossa coordenadora de comunicação, que, junto com o Reale Palazzo Martini, coordenou a elaboração desse documento, e também fazer aqui um registro de agradecimento a Cacau Braga, nossa coordenadora adjunta de eventos, que está hoje aqui responsável por essa transmissão. Eu antes de passar para você a condução das entrevistas, Grace, eu gostaria aqui de, na figura, na tua participação aqui, fazer um agradecimento muito especial a todas as mulheres que compõem a coordenação do Direito Já, a todas as mulheres que integram o nosso movimento, com a participação da professora Silvia Pimentel e da professora Eva Blay, um agradecimento muito especial a todas as lideranças femininas da sociedade brasileira que integram o Direito Já. E a Eva Blay também, é bom lembrar, foi senadora por São Paulo, né? Uma importante senadora, uma importante voz das mulheres no Congresso Nacional. Mas eu gostaria de, através da Lana Crisóstomo, vereadora por Salvador, fazer um agradecimento aqui a todas as parlamentares que hoje estão em exercício nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara e no Senado, e que integram o nosso dia a dia do nosso movimento do Direito Já e participam ativamente dessa construção. Eu gostaria de citar, sob pena de cometer o equívoco de esquecer alguma delas, mas eu gostaria de citar as senadoras Elisiane Gama e a senadora Simone Tebet, as deputadas federais Sâmia Bonfim, Fernanda Melchiona, Jandira Fegali, Alice Portugal, a Perpétua Almeida, a Lídice da Mata, a Tabata Amaral, a Benedita da Silva, a Érica Cocai, a Gleisi Hoffmann, a Joênia Wapichana, a Renata Abreu e as deputadas estaduais Luciana Genro e Isa Pena, e as vereadoras Cris Monteiro, Nancy Tami e Alaina Crisóstomo, que nós teremos conosco hoje. Fernando, você destacou a importância das parlamentares no Direito Já, né, além de outras lideranças. Isso, eu acho que me trouxe aqui uma primeira provocação a você, que atua na política há muitos anos e
pode, melhor que ninguém, nos dizer qual é o caminho, né, para que a gente possa melhorar a representatividade das mulheres, né, ampliar a participação das mulheres na política. Como poderíamos melhorar isso? Esse é um grande desafio. Essa melhora vem ocorrendo de uma forma muito gradual, né? Uhum. Mesmo no Brasil, a gente conseguiu hoje dobrar a participação das mulheres nos últimos anos. Como foi dito aqui no manifesto, a gente tem hoje 25, na verdade 24,8% de mulheres na Câmara dos Deputados. Perdão. A gente tem, no manifesto, a gente se refere aos dados mundiais. A gente tem 25% do mundo hoje com participação de mulheres. Aqui no Brasil, o número é menor, é 14,8% na Câmara dos Deputados. No Senado é um pouco menos, no Senado a gente tem 13,6%. Então, o Brasil está muito abaixo da média mundial. E aí é importante dizer o seguinte, quando a gente está falando de média mundial, a gente não está fazendo uma comparação direta, por exemplo, com a própria América, né? Se a gente pensar em termos de América, a participação das mulheres aqui está em torno de 31%, né? Na Europa, 30%. Então, para que a gente possa... claro que o objetivo de todos e todas é que a gente tenha uma participação paritária, ou até além de paritária, né? Porque 52,5% da população brasileira é de mulheres, etc. Mas se a Exato. gente quiser pensar um passo que permita com que a gente, nesse instante, ao menos se equipare aos padrões da Europa ou da América, a gente precisaria um pouco mais que dobrar. Bem, esse é um desafio que tem acho que, dois caminhos para se buscar isso. Um é a luta efetiva, né, para enfrentar o machismo que existe dentro da estrutura política, que dificulta as condições de competitividade da mulher no processo político. Então, eu citaria, por exemplo, quando você olha um ministério, um secretariado, e você percebe que quase todo o ministério é formado por homens, é claro que esses homens que estão lá, tendo controle sobre essas pastas, tendo controle sobre secretarias, sobre prefeituras, etc., quando eles forem disputar, eles têm muito mais poder, né, de fogo, de articulação, do que uma mulher que não ocupou um posto de destaque dentro da estrutura de Estado. Então, isso da estrutura de governo. Então, isso efetivamente já é um dado concreto, né? A gente teve uma lei eleitoral que aumentou para 30% a participação mínima de candidatas mulheres, mas isso não necessariamente traduziria num melhor resultado, porque muitas vezes você pode montar uma chapa de mulheres que não tivesse as condições necessárias para serem eleitas, mas acabam muitas vezes trazendo votos que acabam sendo direcionados pelo nosso sistema eleitoral para formar o coeficiente que elege homens, né? Então, as novas mudanças na legislação, no sentido de você reservar às mulheres recursos, tempo de televisão, né? Agora, uma nova legislação que faz com que o cálculo depois do fundo partidário considere duas vezes os votos destinados a parlamentares, mulheres, tudo isso ajuda muito. Acho que esse é um longo processo. O problema é que eu acho que, com toda essa luta que tem que acontecer, todas essas mudanças, esse enfrentamento ao machismo, você tem mulheres, por exemplo, nos diretórios partidários, se elas não ocuparem 50% das executivas, elas não é muito difícil que a gente tenha 50% do parlamento. Se elas não, então acho que isso é um longo caminho. Mas o que eu queria trazer aqui é o seguinte: tem países que hoje conseguiram avançar em muito. Então eu vou citar, por exemplo, os países hoje que tem mais de 50 ou mais por cento de
participação de mulheres no parlamento são só 3, né? São só 3. Cuba, Bolívia e Ruanda, né? E isso tem um resultado, sim, muito significativo. Você pega, por exemplo, Ruanda, foi a partir do momento que eles passaram a ter maioria de mulheres, inclusive chegaram a ter 63% de participação, que conseguiram fazer profundas mudanças trabalhistas de legislação, por exemplo, para mulheres grávidas, né? Então, isso tem impacto de políticas públicas. Agora, o que fazer para que a gente não tenha que esperar esse processo longo, né? Eu acho que a mudança passa pelo sistema eleitoral, essa é a chave. Você pega, por exemplo, a Bolívia, né? Que é um caso aqui na América Latina, um país vizinho, que teve uma mudança profunda. Como é que essa mudança pode se dar? O sistema eleitoral, sistema de votação. Então, por exemplo, se você faz uma lista fechada, hoje o nosso sistema de votação é aberto. Você escolhe se você vai votar em qualquer candidato de qualquer partido dentro do teu estado. E por isso, a competitividade, qualquer mulher que for candidata hoje vai disputar com mais de 1.000 outros candidatos, precisa ter recurso, precisa ter estrutura, aquela coisa toda. Numa lista fechada, os partidos indicam qual é a ordem de preferência dos nomes, de acordo com o número de votos que o partido tiver, vai calcular quantas cadeiras o partido ocupa e os primeiros da lista ocupam as cadeiras. Se a gente faz uma lista fechada e coloca na legislação que é obrigatório que essa lista seja alternada, então a gente teria assim, número 1 da lista, uma mulher, número 2, um homem, 3, uma mulher, 4, um homem, assim por diante. Só com isso, você já teria, se fosse um modelo de lista fechada, 50% do parlamento já estaria assegurado que seria de mulher. Mas tem uma outra forma, que é particularmente que eu defendo, porque tem você fazer só uma lista fechada, você acaba distanciando também muito o eleitor do seu representante local. Então, o ideal, eu penso, é a gente ter um sistema eleitoral misto, em que você tem 50% das vagas pela chapa, pela chapa em lista fechada e 50% por voto distrital. Se você fizer por esse modelo, você teria, então, dos 50% de lista, você já garantiria 25% de mulheres. E dos outros 50% que vão ser disputados localmente, né? Se a gente mantivesse apenas o cálculo que a gente tem hoje, que é 15% de mulheres eleitas, você já teria por lá mais 7,5%, 25% com 7,5%, a gente pularia para 32,5% de mulheres no Congresso, que já colocaria a gente acima de América e Europa. Então, se a gente quiser ser mais radical ainda e avançar mais ainda, se a gente conseguir, o que é possível fazer? É possível fazer com que, na eleição distrital, cada distrito, ao invés de serem distritos menores, que elegem ou um homem ou uma mulher, você pode fazer distritos maiores, o tamanho, cada distrito do tamanho de 2, e fazer com que por cada distrito se eleja um homem e uma mulher. E aí, se você fizer isso, você tem 50% do resultado total do parlamento de homens e mulheres. Então, eu digo o seguinte, hoje nós precisamos fazer uma mobilização política para uma mudança do sistema eleitoral. Mudando o sistema eleitoral, a gente consegue fazer com que a gente tenha esse resultado paritário no Congresso Nacional. A reforma do sistema ela é essencial para isso, porque a atual lei, a atual legislação não dá conta de corrigir essas distorções, né, de representatividade. Mas também precisamos lembrar, né, Fernando, que nós estamos falando de representação política, partidária. A mulher precisa participar mais da vida política, né, para que isso se reflita numa posição política partidária, numa representação lá na frente, né? Então, a participação nas discussões em audiências públicas, em discussões políticas, em acompanhar o que está acontecendo, precisa fazer parte da rotina das mulheres também. Você não concorda? Perfeito, é isso. Grace, a conversa está muito boa aqui, mas a gente está aqui para ouvir as nossas convidadas.
Eu estou aqui ansioso para assistir as entrevistas. Então, a partir de agora é com você, Grace. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. E nós temos 3 convidadas ilustres, né? 3 personalidades no campo dos direitos da mulher, da defesa, da democracia também. Tanto a professora Silvia como a professora Eva têm uma longa trajetória nesse campo. Elas são referências, né, para todas nós, porque começaram a luta muito antes e o legado delas, este legado não pode ser perdido. Então, nós temos a obrigação de dar continuidade a isso. E a Laina faz brilhantemente isso, não só em Salvador, mas em vários outros lugares, por meio da ONG dela. Ela pertence à nova geração de mulheres na luta. E teremos uma roda de conversas muito legal mesmo, viu? Vamos acompanhar, todos acompanhem daqui para frente, né? Eu vou conduzir com vocês. Agradeço mais uma vez o Fernando e o Movimento Direito Já pelo convite e pela condução desses encontros. E vamos iniciar o nosso bate-papo, né? Nossa conversa, nossa primeira entrevistada é a Eva Blain, socióloga, professora e também foi senadora por São Paulo. Professora, obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra conversar com a senhora. Eu é que agradeço e acho que é um momento muito oportuno de nós discutirmos a democracia já. Já, né? Infelizmente, Eva, antes mesmo de ampliarmos as nossas conquistas, nós precisamos falar de retrocessos, né? É um lamento isso. O governo Bolsonaro ele é marcado por diversos retrocessos no campo dos direitos humanos. Na sua opinião, quais os que mais impactaram nos direitos das mulheres? Olha, eu, como uma boa dona de casa, acho que nós temos que começar fazendo uma limpeza no que nós vamos receber deste governo. E o que nós vamos ter que limpar? Nós vamos ter que tirar as mentiras que foram colocadas, porque, infelizmente, nós fomos brindadas durante esses anos todos com mentiras. Por exemplo, não vamos falar em gênero, vamos falar em mulher. Ora, como vamos deixar de falar em gênero? Nós temos que falar em gênero. Nós construímos durante 20 anos, aliás, o mundo inteiro, a ciência construiu o conceito de gênero. E justamente porque nós construímos gênero, nós ultrapassamos a dimensão física da mulher. E aí incluímos homens, pessoas que têm diferentes visibilidades do ponto de vista do comportamento, homossexuais, pessoas que são transexuais, enfim. E nós incluímos, quando nós colocamos gênero, nós estamos falando em raça, estamos falando em etnia, em classe social, em preconceito, e tudo isso foi retirado. Imagine você, nas escolas, foram tirados os conceitos de gênero. Então, quando você tira gênero, você tira o quê? Todo saber, toda uma ciência que justamente introduziu o quê? Eu vou te dar um exemplo. Quando nós falamos em educação, será que essa educação sem gênero é uma educação completa? Por que, por exemplo, eles tiraram a ideia de que nós temos que ter educação sexual? Não, educação sexual tem que ser feita na família. A família não faz isso. Uma ou outra pode fazer, mas, em geral, as famílias não têm nem competência, nem interesse, nem possibilidade, tempo de orientar suas jovens mulheres e homens. Então, você tirou gênero, tirou educação sexual. Quando você tira educação sexual, o que aumentou? Gravidez na adolescência. Claro, porque por acaso as pessoas vão deixar de transar? Por acaso os hormônios vão deixar de funcionar? Não, mas só que você não orienta, não informa,
que existem pílulas, que existe camisinha, que existe toda uma série de possibilidades de você poder transar e não engravidar. Ora, quando nós tiramos educação, gênero e educação sexual, o que fizemos? Acabamos com esta possibilidade e o aumento de gravidez na adolescência e, pior ainda, de abortos mal feitos. Então, quando você vê meninas fazendo abortos mal feitos e morrendo, essa é uma tragédia. A educação é a base, né, professora Eva? Porque esse é um retrocesso que, não só em termos de políticas públicas, mas é um retrocesso até mesmo da sociedade, né? Essa é uma mentalidade, né? A senhora comentou sobre a falta de discussão, de educação, que isso aumentou a violência, que aumentou uma série de situação que me trouxe aqui uma segunda pergunta que se encaixa um pouco nisso, né? Porque eu acho que a pandemia ela agravou aquilo que o que já estava precário, né? O problema da falta de educação, das pessoas não terem conhecimento e não saber nem o que reclamar, né? Porque se eu não tenho consciência do direito, eu não tenho como reclamar um direito que eu não conheço, não é? É bem nesse caminho, né, professora? E a pandemia trouxe uma situação, eu vou até passar, já faço a pergunta e passo para a senhora, porque eu, como mulher, eu me coloco nessa situação, né? Não no sentido da violência doméstica, mas da sobrecarga de trabalho. A pandemia, ela impôs às mulheres uma série de situações que afetou a qualidade de vida e a segurança. Relatos como o aumento de violência doméstica, não só a física como a psicológica, foi muito maior. Redução salarial, jornada dupla de trabalho, né? Acho que foram as reclamações mais frequentes, né? Trabalha em casa, trabalha com filho, trabalha fora. Depressão, cansaço. Então, o ônus para a mulher foi muito maior. Agora, o pior momento da pandemia aparentemente passou, né? E quais seriam as saídas, Eva? O que poderia ser feito para melhorar toda essa conjuntura que já vinha ruim, né? Antes. Já vinha ruim e foi piorando. Mas o que a pandemia mostrou? A enorme desigualdade. Quando você verifica que as mulheres já trabalhavam, mas perderam seus empregos ou passaram a ganhar menos, os homens perderam seus empregos e, infelizmente, não teve um governo que propiciasse uma certa renda para essa população. O resto do mundo todo teve esse problema de perder empregos ou de ficar em casa, mas os governos deram subsídios para todas as famílias. Ninguém ficou sem ganhar alguma coisa. E nós não, nós perdemos o emprego, a casa, o trabalho. Tivemos que continuar, e principalmente circulando, com total incompatibilidade por nenhum apoio financeiro para essas famílias, e pior ainda, contra as vacinas. Imagine o mundo inteiro lutando, e aí entra a nossa ciência fantástica, porque nós realmente, em 2 anos, produzimos ciência, produzimos vacinas. E nós podemos produzir, nós podemos gratuitamente, e felizmente nós temos o SUS. Então, isso nós temos que fortalecer. Fortalecer a educação. Educação, quer dizer, as crianças têm que ir para a escola, sim. As crianças têm que ter internet. Não é só meia dúzia que tem que ter internet, todo mundo tem que ter internet, porque se você não pode ir para a escola tem que vir até a tua casa. Eu vi países em que eles mandavam ônibus fazendo instalação de internet em comunidades. E por que nós não podemos ter isso?
Por quê? Porque nós tínhamos um governo que cortava, achava que tem que ficar sem educação, sem informação, sem vacina. Então, sinto muito, temos que morrer. E mataram. Não é por acaso que morreram 650 milhões de pessoas. Não é por acaso. Eva, eu senti muito isso na pele, né? Porque a educação... nós esquecemos esse outro aspecto, né? A educação veio para casa, né? Então, nós mães eu precisei acompanhar o processo pedagógico dos meus filhos, além de tudo, né? Então, foi um desgaste muito grande, e para as crianças não foi bom, para as famílias foi um estresse, e a sobrecarga para a mulher foi maior, e ela não teve o reconhecimento, e não tem até hoje. E não como teve é apoio. possível corrigir? O que seria possível fazer eu não sei se esse governo, né? Mas o que é possível nesse momento, sabe? Em termos de políticas públicas, qual seria o encaminhamento? Tem alguma sugestão? Antes de mais nada, retomar a escola em tempo integral. Não de escola de 3 horas, 4 horas. Não, tempo integral com alimentação. Isso é fundamental. Nós estamos deixando para quando essa escola em tempo integral? Tem que ser já. Agora, nós vamos reformular. Eu espero que os nossos candidatos tragam propostas nesse sentido. Quer dizer, fortalecimento da escola em tempo integral, fortalecimento da carreira das professoras e professores. Nossos professores têm que ganhar bem. São eles a base deste país. Eu me lembro da Angela Merkel, havia uma reclamação dos médicos dizendo, mas nós estamos ganhando tão pouco, compara com os professores. Aí a Angela Merkel respondeu, mas para vocês chegarem a médicos, vocês tiveram que ter professoras. Então, essas professoras é que são as responsáveis por sua carreira. Elas têm que ganhar. E nós temos que valorizar. Outro dia eu ouvi coisas lindas de um menino de 6 anos de idade mandando um telefonema para a professora, dizendo, professora, eu sinto falta do seu trabalho, eu sinto falta da sua lousa, eu estou com saudades, volte. Sabe, as crianças sabem a importância dos professores. Eu acho isso fundamental. E eu acho também que, ao recuperar a educação em tempo integral, valorizada, é a hora também de nós mostrarmos que nós, mulheres, temos direitos humanos. O que quer dizer direitos humanos? Direitos. Nós somos cidadãs. Nós somos mulheres que contribuem, que vivem, criam família, criam filhos, sustentam este país, somos responsáveis pelas novas gerações. Então, nós temos a nossa cidadania que tem que ser aprimorada, resguardada, enquanto que eu não vejo, por exemplo, este presidente da República e muitos homens que estão aí no governo que não respeitam as mulheres, não respeitam a nossa cidadania. Quer dizer, outro dia não teve uma deputada que o indivíduo vai e passa a mão nos seios dela? Que isso? Quer dizer, nós estamos... Na média, a situação era tão nojenta, cafajeste, para falar português bem claro. Eva, esse é um desafio para o próximo governo, né? Mudar essa mentalidade, né? Porque as políticas públicas, elas passam pela educação. E a educação dos parlamentares, né, professora? A educação não só das pessoas, mas de quem está fazendo as leis e os marcos regulatórios, né? Como que a gente consegue corrigir essa defasagem que já está na ponta, sabe? Desse parlamentar agora, como que a gente consegue? Porque a base é importante, a educação, concordo que é prescindível, mas até
esses jovens chegarem nesse posto, né, de fazer as leis, de se manifestar? Como é que a gente resolve esse problema? Que nós nos enfiamos aí agora com essas pessoas que fazem leis, que até falaremos do deputado aí, que foi objeto da questão, mas a senhora consegue apontar alguma solução, até para o próximo governo? Mas eu acho o seguinte, vamos falar português claro, nós vivemos uma sociedade patriarcal, ainda vivemos uma sociedade patriarcal, ainda temos os restos da escravidão, que estão, infelizmente, muito vivos. Então, nós vivemos uma sociedade em que temos que educar homens e mulheres que masculinidade não quer dizer ser machão, ser mandão, ser bom de cama. Masculinidade não é isso. Masculinidade é ter respeito por si mesmo, respeito por todos. Masculinidade não é força, é compreensão dos direitos das pessoas, dos direitos humanos. Masculinidade não quer dizer que você vai para a guerra, não quer dizer que você vai estuprar as pessoas durante a guerra, ou na rua, ou as meninas. Não, masculinidade significa autorrespeito. As pessoas, homens e mulheres, têm que entender que tem que ter respeito por si mesmos. Se você não se respeita, você não vai respeitar o outro. Então, ficamos repetindo esse patriarcado que, na verdade, quer mandar na base do chicote. E isso vai passar para a polícia, isso vai passar para o exército, isso vai passar para as leis. E tudo isso nós podemos e devemos reformar. Então, quando eu estou falando em educação, eu não estou falando educação num sentido muito simples, não. Eu estou falando no conjunto dessa educação, em todos os níveis. Sim. Isso me dá um gancho aqui para falarmos, falando em patriarcado, que eu acho que tem muito fundamento e a raiz de muitos problemas, Eva. O áudio, né, que nós ouvimos essa semana, né, esse lamentável episódio, né, recente o áudio de um deputado que chocou a todos pelo conteúdo sexista e misógino, percebe-se que, além de machista, né, além de vulgar, ele desconhece, né, os terrores de uma guerra. E a senhora estudou muito isso, não? A imigração, todas essas circunstâncias, né, de deslocamento, né, professor? E a guerra, ela é muito ruim, especial para as mulheres. E eu me lembrei, né, nesse episódio das troianas de Eurípides, até citei para a senhora, porque de Eurípides até hoje, então são 3.000 anos de história, e a escravização e o abuso contra as mulheres e outras atrocidades, elas são frequentes, né? E por que razão? Independente da escolaridade, porque no caso desse deputado, por exemplo, imagino que ele teve acesso a boas escolas, inclusive. Ele tem acesso a uma classe social um pouco mais privilegiada que muita gente. Sabe, independentemente de crença e etnia, os homens violentam as mulheres em zonas de guerra, seja uma guerra entre países ou até mesmo a guerra urbana, né? Eu queria a sua opinião, assim, o que a fala deste deputado revela sobre essa persistência histórica, até mesmo milenar, desse discurso violento contra a mulher e dessa violência mesmo, de fato, né? Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que esta figura, ele conseguiu o que ele queria, que era ser reconhecido. Infelizmente, ele passou a ser reconhecido a partir do lado mais nefasto da sua personalidade. Mas eu acho que nós estamos dando espaço demais para esta figura. Eu acho que chega. Nós temos mais que discutir que a guerra ela não é boa para ninguém, muito menos para as mulheres, muito menos para as crianças. Você acha
Porque há homens feministas que também não aceitam este tipo de comportamento, de explorar uma mulher que está numa situação terrível de guerra. Quer dizer, eu acho que esta figura, eu confesso para você que me dá um pouco de náusea. Então, eu não quero, nem quero guardar o nome desta pessoa. Não sabia. Eu acho que ele queria isso e ele conseguiu, só que de uma maneira muito ruim para ele mesmo. Eu acho que a mãe dele, a mulher, a namorada, ficaram com vergonha de ter relação com um indivíduo desses. E eu fico pensando, o dia que ele tiver um filho ou uma filha e tiver que ouvir que o seu pai falou uma coisa dessas, eu acho que o preço que ele vai pagar o resto da vida vai ser muito, muito grande, e chega de falar deste indivíduo. Basta, não vale a porque pena. É a educação, Eva, como você comentou, porque até para não esticar muito, eu concordo com você, mas quando a gente pensa, quando olha, né, um homem de 35 anos com um comportamento desse, né, é muito tempo passando a mão na cabeça de uma pessoa irresponsável e cafajeste, sabe? Agora talvez aprenda, acho que ele aprendeu agora, demorou para ele sentir as consequências das suas falas e dos seus atos, que isso tenha um efeito, se possível, pedagógico para outros homens, que são muitos, né? Tem aqueles que não é só de um campo da direita, a gente tem esse machismo em todos os campos, né, professor? É verdade. Em todos os campos, eu acho que aí valeria a pena nós falarmos um pouco sobre segurança pública, porque nós, mulheres, estamos muito sujeitas a questões relacionadas com o feminicídio, com a violência, e eu acho que isso nós podemos trabalhar. Eu acho que a partir de temos que reconstruir o que já tínhamos feito no passado. Nós já tínhamos um Ministério da Mulher, nós já tínhamos delegacias da mulher, nós já tínhamos todo um aparato que foi simplesmente desfeito. Então, quando você vê essa violência contra a mulher, não imagine que isso é efeito só da pandemia, não é. É porque foi desmantelada toda uma infraestrutura de apoio às mulheres. E essa infraestrutura a gente tem que recolocar, melhorar, agora avançar mais, usar a tecnologia que podemos ter e, sobretudo, agora ligar isso com o meio ambiente, porque nós, mulheres, estamos ligadas com a reconstrução da natureza, do meio ambiente, de toda a reconstrução da natureza, o respeito à população indígena. Quer dizer, tudo isso está articulado. E nós dos direitos já queremos exatamente isso, essa democracia que traga todas essas novas, antigas e melhoradas situações de enfrentamento da violência. A mensagem é essa, né? Vai reconstrução, né? Infelizmente, gostaríamos de falar aqui sobre novas conquistas, mas a gente tem que falar de reconstruir, de retomar, né? As instituições, a delegacia, eu acho isso importantíssimo, a questão de segurança pública, sim, porque a mulher precisa ser ouvida num local adequado, por pessoas adequadas, ela não vai se expor para um homem, é muito difícil chegar numa delegacia, é uma situação muito humilhante para a mulher. É isso, né, professora? É reconquistar e trabalhar muito. Esse ano é muito importante para isso, né? As eleições, elas têm esse papel, a gente precisa pensar muito, né, em quem eleger, né, professora? Eu quero saber os programas dos nossos e das nossas candidatas. Quero saber no legislativo, no executivo, quer dizer, todo mundo, quero saber quais são os planos,
Porque nós estamos porque quer o Lula, porque tem o Bolsonaro, porque tem o Moro. Não, gente, qual é o programa desse pessoal? Qual é o programa na área da educação, da violência, do trabalho, da renda, do emprego, dos direitos? Eu quero saber tudo isso. Fora, senão não adianta nem a gente voltar a ter eleições, porque, claro que eu quero eleições, mas eu quero programas. Em programas. Perfeito, perfeito. Eva, foi um papo muito bom, viu? Agradeço muito, esses minutos passaram rápidos. Obrigada mesmo, né? Quero colocar alguma coisa, alguma consideração final? Eu só quero dizer para você que esse conjunto de situações, neste momento, eu sou otimista. Eu acho que é um momento em que a gente pode reconstruir e melhorar. E eu faço parte de Direitos Já justamente por causa disso. Porque eu não estou, neste momento, interessada num determinado partido político, mas num programa. E eu quero muitas mulheres na política, porque nós, mulheres, trazemos essas preocupações. Os homens também, mas não todos. E, enfim, eu acho que se nós tivermos mais mulheres na política, teremos mais força para mudar este quadro. E eu agradeço a participação. Obrigada, Eva. Obrigada ao Movimento Direito Já, ao Fernando, a todos que nos assistiram, que vão nos assistir. O material ficará disponível nas redes sociais do Direito Já. E, Eva, eu quero vê-la novamente. Quero conversar mais. É uma inspiração para todas nós, viu? Como você sabe, eu sou professora e eu estou disponível como professora. Obrigada, Eva. Boa tarde a todos.